Que Deus abençoe também quem vai assistir no YouTube. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1 e verso de número 2. Aleluia. Ai, gente, como eu gosto de vir na igreja, gente. Eu não sei vocês, mas eu amo estar na igreja. Eu amo ouvir a palavra. Eu amo ouvir os hinos, os louvores. Ah, é tão bom. Gosto de ver as pessoas contando bênção, né? É tão bom a gente... Ah, irmão, torço para cada um aqui ser milionário. Mais do que já é, né? Que você já é um milionário. Eu já contei isso para você, né? Você é um milionário. Você ainda não entendeu. Mas você já é um milionário, né? E eu torço para cada dia mais isso se concretize na sua vida. Amém? Amém. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Vamos entender o que está acontecendo aqui? E ver o que Deus tem para nós aqui hoje? Irmão, se você lembra, você vai se lembrar de um rei chamado Ezequias. Você lembra de Ezequias? Ezequias estava já com a idade um pouco avançada, e a Bíblia diz que Deus então manda Isaías lá falar para ele assim: olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Foi isso ou não foi? E aí o que acontece? A Bíblia diz assim, que Ezequias, ele olha para a parede, ora, e o Senhor manda Isaías voltar, e ali acontece o que? Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Vocês lembram disso? Tudo bem. E eu contei aqui um dia que o Ezequias, rei maravilhoso, todo de bom, fez um grande erro. Quando Deus curou ele, e ele teve um filho, e ele simplesmente, de ver, ensinar o filho o caminho que devia se andar, ele foi gozar os prazeres da vida. E inclusive a Babilônia vai mandar uns estrangeiros para visitá-lo, e Ezequias simplesmente abre a casa de Israel, abre as portas do tesouro, mostra os armamentos que Israel tinha para o inimigo. Lembram disso que um dia eu contei aqui? E aí, você se lembra também que a Babilônia vem e vai tomar Israel como nação e vai levar para o cativeiro. Deste momento, quando você entra ali no capítulo de número 33, você vai começar a ver que o filho de Ezequias vai assumir o reinado. E quem que é o filho de Ezequias? Um rei chamado Manassés. E a Bíblia vai dizer assim que Manassés foi o pior rei de Israel. Por quê? Porque o pai, que teve a oportunidade de ensinar esse menino 12 anos quem era o seu Deus, não fez. A Bíblia vai dizer que Manassés foi tão ruim, que o próprio Deus disse assim: ó, rei ruim igual você nunca houve e nunca mais se levantará. Olha que interessante. Aí, irmãos, a gente vai começando a entender que este rei, ele vai reinar por 55 anos. Imagina um rei ruim desse, reinando 55 anos. Ele tem um filho chamado Amon. Quando ele morre, Amon assume o lugar de Ezequias, de Manassés. E a Bíblia vai dizer assim: e Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, o Amon teve um filho. Qual o nome do filho? Josias. E a Bíblia diz assim que o rei Amon, ele vai reinar apenas 2 anos. Por quê? Porque o povo estava cansado do reinado de Manassés, e o povo era maltratado, era judiado, altos impostos. Então o povo pega agora o Amon e mata ele rapidinho, 2 anos mata ele. E a Bíblia vai dizer assim que Josias, com 8 anos, ele assume o reinado de Israel. 8 anos. Então perceba algo interessante nesse texto. Olha a família do Josias. Olha a família.
o avô era um assassino, Manassés, mandou queimar os filhos em oferenda aos deuses. O pai, um idólatra, que o povo não aguentou ele e matou ele. Os próprios servos se juntam e matam o pai. E agora a Bíblia diz que quando Josias ele sobe ao trono, a Bíblia diz assim que ele começa a fazer tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Irmão, olha que coisa interessante. Uma vez eu disse aqui que as pessoas gostam de dizer assim, filho de peixe, peixinho é. E geralmente isso está ligado a caráter. Geralmente, não que todas as vezes seja assim. Deixa eu tentar explicar para você. Geralmente assim, eu sou um mau caráter, o meu filho também será. Eu sou um cara caloteiro, o meu filho também será, né? As pessoas julgam as pessoas muitas das vezes pela família que tem. Então a família não foi boa, olha lá, filho de peixe, peixinho é. É um tom pejorativo. Muitas das vezes o tom é pejorativo. Mas eu quero mostrar nesse texto que esse ditado popular não é verdadeiro. Porque tudo vai depender de como você se comporta, de como você quer ver a vida, de como você quer uma nova vida para você e para o reinado aqui, para a tua casa, para o reinado que você domina. Veja bem aqui, o nosso rei aqui, Josias, ele colocou no seu coração: olha, eu tenho péssimos exemplos, mas eu não quero seguir os exemplos da minha casa. Então, irmão, já começa desse jeito. Para mim ser bem sucedido, para mim alcançar as vitórias que Deus tem para mim, eu não posso seguir maus exemplos, nem mesmo se for da minha família. E isso inclui a igreja. Você entende? Às vezes você tem pessoas dentro da igreja que dão mau exemplo, e os filhos estão olhando, os filhos estão percebendo dentro de casa como é a relação. Os filhos estão olhando, estão percebendo. Pais e mães que ainda falam palavrão dentro de casa. Será que é verdade? É verdade. E os filhos e netos estão captando. Então preste atenção. Nós não podemos, mesmo olhando para a nossa família, não podemos jogar a culpa na nossa família. O querer está em você de mudar o quadro da sua história. Você está entendendo? O meu pai foi bandido, eu também vou ser. Não, o meu pai não teve estudo. Para que eu vou ter? Negativo. Eu preciso ser melhor. Eu preciso buscar a diferença. Eu preciso transformar a minha família. O meu reinado, a sua casa, não pode ser dirigida como era dirigida pelos seus pais. Você está entendendo? O Josias, ele colocou isso no coração. Jamais eu vou buscar exemplos negativos. É por isso que o Salmo 1 começa falando que a gente não pode buscar conselho de ímpio. Irmão, e como tem cristão que abre o coração para ímpio e ainda fala assim: essa pessoa não serve o Senhor, mas ela tem mais de Deus do que muita gente da igreja. Vai pensando. Vai pensando. Em momentos oportunos você vai ver quem é essa pessoa. Acredite, meu irmão. Por quê? Porque ela não teme ao Senhor. Ela não sabe o que é o temor. Então, se ela um dia abrir o bocão para contar da tua vida, como Ezequias fez, você vai ter que ficar calado, porque você abriu a sua boca para ela. Você entende? Então, entenda bem o que eu estou falando aqui, irmão. Primeira coisinha que a gente precisa entender: não posso seguir maus exemplos de ninguém. De novo, a história, irmão, a história de Ezequias, de Josias, era uma história que hoje, se a gente colocasse nos termos de hoje, ele seria o dono da boca de fumo. Estou certo ou errado? O pai era assassino, o tio era bandido, o vô era traficante. Quem vai ser o filho? O dono da boca. Josias
Josias falou: não, eu não aceito isso para a minha vida. A minha família vem se degradando, a minha família vem caindo. E Josias, pequenininho, 8 anos, ele começando a entender, ele fala: eu não quero isso para minha casa. Irmãos, está entendendo? A minha casa não pode ser igual. Eu preciso quebrar essa hereditariedade aqui agora. Daqui para lá foi uma história, daqui para cá Deus escreve uma nova história. É isso, irmão. É isso que Josias estava falando. Ele está nos ensinando hoje aqui nesse texto. Chega de olhar e colocar a culpa no antepassado. Fala: olha, tá vendo? Eu estou cheio de dívida hoje, porque a minha mãe foi assim, o meu pai fez isso aqui. Esquece hoje. Eu vou mudar a história da minha família. Eu tenho todo o poder em Deus de mudar o quadro que está acontecendo agora. Irmão, sabe o que me impressiona isso? Sabe o que me impressiona? Eu estou pregando para um monte de gente adulta. Esse menino tinha 8 anos. Por isso que eu vivo falando: maturidade com Deus não significa tempo de conversão. Não significa, irmão. Escreva isso. Maturidade com Deus não tem nada a ver com tempo de conversão. Está tantos anos na igreja, tantos anos, e desculpa falar, nunca ouviu o que a Laurinha ouviu. Eu estou te segurando a voz de Deus. Nunca ouviu. Nunca ouviu. E se não mudar a história, se não entender hoje que você tem o querer dentro de você. É por isso que Deus é maravilhoso. Ele colocou isso em você. Você pode escolher mudar a história da tua casa, mudar a história de fracasso que vinha acontecendo. Josias disse: olha, eu não quero mais essa vida para mim. E no verso número 3, a gente percebe bem ele falando aí, que ele decide agora buscar a Deus. Ele diz assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Olha só, irmão, olha que agora ele tem quantos anos? 16. Com 16 anos ele coloca na sua mente: olha, o meu pai não serve, o meu avô não serve, a nação aqui está tudo corrompido. Para quem eu vou olhar para buscar o verdadeiro Deus? E ele olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por isso que o texto começa falando assim, que ele decidiu adorar ao Deus de Davi, seu pai. Mas o pai dele era bom. Não, eu não quero que a minha vida seja igual do meu pai. Eu quero que a minha vida se espelhe com a vida do rei Davi. Ô irmão, começa a profetizar na tua casa. Começa a falar: Senhor, eu estou te buscando, e que minha vida, minha família se espelhe neste homem, se espelhe neste Deus. Que eu venha viver algo novo, como é cantado nos cultos. Aleluia! Irmão, isso aqui é lindo. Sabe, Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar, irmão. Acredite nisso. Momento de dificuldade, Deus levanta alguém. Aí fala assim, você olha assim e fala: meu Deus do céu, mas quem que é essa pessoa? A pessoa daqui a pouco começa a fazer uma amizade, do nada começa a surgir uma grande amizade. Daqui a pouco está te levando para viver algo novo de Deus. É assim, irmão. A gente percebe a Bíblia maravilhosa nos ensinando, né? Ontem, o Betinho, posso usar o seu exemplo de ontem aqui? O Betinho ontem aqui no devocional dos irmãos falou algo fantástico. Ele trouxe uma meditação para a gente falando assim, o que é mais fácil? É você passar num concurso para medicina ou você morar no céu? Ele trouxe para a nossa meditação ontem. E aí todos nós falamos, né? O que você acha que foi a nossa resposta? Fala comigo, gente, não tem medo de conversar não, fala comigo. O que vocês acham que foi a minha resposta dos irmãos? Não, a nossa resposta foi passar no concurso de medicina. Essa foi a nossa resposta.
resposta. Só que olha que interessante. Depois a gente começou a debater um pouquinho, né, Betinho? Sobre esse tema. Olha que interessante, olha o que ele falou. Presta atenção no que ele falou. Ó, gente, quando você vai fazer uma prova de medicina, você tem todas as perguntas e você fica anos estudando para as respostas. Certo? Para morar no céu, você já tem todas as perguntas e todas as respostas dadas. E mesmo assim, é mais difícil. E aí a gente começou a debater, né? Por quê? Por que é mais difícil, irmão? A gente passar num concurso, sabe por quê? Vou explicar rapidinho o que eu falei para eles aqui ontem. Isso a gente conversando, tá? Comendo bolinho, né? Comendo bolinho antes, e depois a gente estava conversando. Olha só, irmão, porque um estudante de medicina, se for numa faculdade federal, o que ele faz? Ele vai lá, se inscreve na faculdade federal, mas não é para daqui 6 meses, é daqui um tempo. E ele vai fazer o quê? Entrar no cursinho. Ali no cursinho, ele não faz nada da vida, é livros em cima de livros. Estuda e persegue e volta aqui, estuda e vai aqui ver o que já caiu, e se preocupa, e se preocupa. É assim ou não é? Anos estudando. E ele sabe que vai vir perguntas e as respostas estão. Agora nós, que já sabemos as perguntas para ir para o céu, que já sabemos aonde estão as respostas, olha como que a gente faz com o livro que nós deveríamos estudar. Vem para a igreja. Chegou da igreja. Amanhã não tem culto. Depois da manhã também não tem culto. Sexta-feira. Aonde nós deveríamos estar fazendo isso aqui, irmão? Meu Deus, o Senhor está voltando. Era isso que Josias estava fazendo, irmão. Olha, tem algo aqui errado. Eu quero que o meu reinado seja diferente. Aonde eu vou buscar? Aonde eu vou buscar? Oh, achei em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Está aqui a resposta. Ele achou em Davi. E em Davi, ele vai olhar o que Davi fez para ser esse grande rei, porque ele também quer ser. Você está vendo que a Bíblia tem todas as respostas para a nossa vida? Irmão, no verso de número 5, a gente percebe. Deixa eu voltar aqui, né, irmão? Agora eu baguncei tudo aqui. No verso de número 5, a gente vai perceber que ele vai fazer algo incrível, irmão. Ele vai purificar todo Israel e Judá. Deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui. Aqui. Irmão, no verso de número 5, olha o que ele diz: e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares e purificou a Judá e Jerusalém. Irmão, uma coisa que eu e você precisamos trazer, irmão. Veja bem, quantos anos ele tinha aqui? 16. Ele olhou para Davi, entendeu como era o sistema e falou: olha, eu preciso purificar o lugar onde eu estou. Pegou aí. Irmão, não interessa quem vai no teu comércio, irmão. Não interessa quem vai na tua loja. Não interessa no teu trabalho. Eu não participo, eu purifico o lugar onde eu estou. Ele está falando aqui: olha, eu preciso purificar a Judá e eu preciso purificar Jerusalém. Irmão, e purificar é muito importante. Purificar está envolvido com santificação. E santificação, você tem que se lembrar de Hebreus, que fala: olha, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então hoje nós estamos aqui no culto de Vitória, num culto onde nós precisamos estar atentos. Será que você está atento comigo? Será que você está ouvindo, está guardando, está vendo Deus falar: olha,
deixa eu entrar, deixa eu mudar. Começa agora a purificar o lugar onde você anda. Irmão, é por isso que não dá para cristão frequentar lugar onde é imundo. Não dá mais. Por quê? Porque este lugar você não consegue purificar. Mas aonde você está, você purifica. E Deus vai fazer com que haja uma mudança extraordinária onde você pôs os pés. Irmão, corta grupinho de WhatsApp que só fala besteira agora. Agora. Estou falando para ela depois não. Grupinho que não te leva a nada. Começa a purificar o seu coração. Começa a purificar o seu trabalho. Começa a purificar. Esse dia eu vi, meu irmão André, a senhora orando lá pelo espaço do Senhor. Eu vi isso. Orando, colocando a mão. É isso, irmão. É purificar aonde você chega com a planta dos seus pés. Josias falou isso, olha, eu vou purificar esse negócio. Irmão, hoje com a tecnologia avançada aí, está muito difícil, né? O inimigo ele tem lançado tanta seta aí enganosa, e as pessoas estão esquecendo de se purificar. Estão esquecendo que existem regras para entrar no céu. Estão esquecendo que existe luta para entrar no céu. Não é de qualquer jeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmão, aprendendo aqui com Josias, que nós devemos purificar o lugar aonde nós estamos. Tomar cuidado isso, igreja. Toma cuidado, jovem. Devemos nos purificar a todo instante. Josias agora, irmão, olha que interessante. Ele está consertando o reinado do seu avô e do seu pai, né? Vocês conseguem entender isso, né? Enxergar isso. Ele está consertando tudo. Aí ele chama um homem, Ilquias. Ele chama Ilquias. E Ilquias fala para ele assim: olha, eu encontrei o livro da lei. Irmão, olha que coisa de... Irmão, é só Deus mesmo, irmão. É só Deus mesmo. O Ilquias, lá no verso número 15. Aí o Safã começa a ler o livro. E lá no verso 15, ele lê assim, dizendo que a gente precisava obedecer o que estava escrito no livro. Irmão, para mim resumir, fica mais fácil para você entender. Olha só, o Safã é o leitor da Bíblia. Eles acham a Bíblia, vai e traz para o rei com 16 anos. Presta atenção, povo de Deus. Com 16 anos, eles estão lendo a Bíblia. Daqui a pouco, Josias fala: para tudo. Para tudo. Tudo que eu estou fazendo, tudo que nós estamos fazendo, não vale nada. Nós vamos fazer tudo conforme a palavra está mandando. Tudo o que a palavra... Irmão, lembra de Josué? Josué capítulo 1, ali no verso 8, verso 9. A Bíblia diz assim, ó: não te aparte o livro da lei da tua boca, medita nele de dia e de noite, para prosperar o teu caminho. Está aqui, meu irmão, está aqui a chave da sua prosperidade, está aqui a chave do seu bom caminho, está aqui a chave da vitória, está aqui a chave do relacionamento, está neste lugar. O Josias, entendendo isso, ele fala: para tudo, e tudo que a Bíblia disser é o que nós vamos colocar em prática. Aleluia. E aí, irmão, 500 sermões já pregados, qual você pôs em prática na sua vida? Esse mês de maio eu estava contando, acho que eu já preguei mais de 8 vezes este mês de maio, fora os irmãos e as irmãs que pregaram. Qual sermão mudou o jeito que você vinha vivendo? Qual foi a palavra que foi ministrada aqui, que você falou: esta palavra eu vou levar para casa e eu vou viver algo novo de Deus? E tudo isso você tem colocado no caminho, e Deus tem sido a fonte da sabedoria. Qual, irmão? Você está vendo? Você está vendo que é uma junção? Quantas coisas Deus já fez aqui, irmão, e vem fazendo, e a gente não consegue ser mais do que um vencedor, porque não conseguimos colocar de verdade o que é pregado aqui na nossa vida. Eu falei para os irmãos aqui, acho que eu falei no culto de domingo, eu não me lembro, ou eu falei
não me lembro que dia que foi, mas eu falei. E eu disse a seguinte frase: é mais fácil eu pregar 50 sermões do que viver um sermão. Anota isso. É mais fácil você vir na igreja e escutar 50 sermões do que obedecer apenas um sermão. E Deus vem sempre nos exaltando. Irmão, eu vejo Deus falando assim: ó, eu tenho o melhor dessa terra. Eu tenho. Mas você não quer. Você não obedece. Você não põe em prática. E eu tenho certeza absoluta que Deus usa os irmãos e as irmãs aqui para falar comigo, para falar com você. Mas os ouvidos às vezes estão tão longe, os olhos estão tão fechados, que passa despercebido o que Deus tem feito neste lugar. Irmão, com certeza, se Deus assim permitir, sexta-feira eu vou contar uma grande bênção aqui. Estou orando para que Deus faça acontecer, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que, irmão, eu acredito mesmo. Sabe o que é isso? Não é quando Deus fala assim: ó, relaxa, eu estou com você, está tudo certo. Irmão, Deus é tão bom comigo. Vou contar um negócio rapidinho para vocês aqui. Olha o que aconteceu comigo. Outro dia eu saí de bicicleta de speed. Speed é aquela que tem o pneu fininho. Escuta essa. Sozinho. Fui para Palmeiras. Aí eu coloquei no meu coração: eu vou até Magic City. Falei, vou até terminar no Magic City de speed. Irmão, cheguei no centro de Palmeiras, lá naquele posto lá que a gente come pastel. O pneu da speed furou, irmão. Aí eu falei, meu Deus. Sentei no posto. Escuta essa aqui, irmão. Olha como que Deus está falando. Irmão, meu Deus. O Senhor é lindo demais. Sentei no posto. Peguei as minhas ferramentas, né? A única ferramenta. Fui tirar o pneu da bicicleta, tirei o pneu. Falei, agora vou tirar o pneu do aro, né? Irmão, quando eu abri a bolsinha de ferramenta, não tinha as presilhas de tirar a roda. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Esqueci de colocar na bolsa de ferramenta. Aí eu dei um jeito, tirei, irmão. Daqui a pouco chega um cara, olha, irmão, olha como que Deus é maravilhoso. Chegou um rapaz, foi calibrar o pneu. Eu estava sentado do lado onde calibra os pneus. Aí ele falou, rapaz, furou o pneu aí? Eu falei, furou. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou arrebentando aqui, né? Vou colocar. Aí ele falou, pô, amigão, olha pra frente aí. Quando eu olhei assim, irmão, uma bicicletaria. Irmão, olhei pro céu, eu falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Se isso aqui fura longe, eu ia ter que ligar minha mulher e me buscar, Senhor. Porque não ia ter como eu trocar o negócio. Irmão, aí, né, parece uma bobeira. Parece assim, que besteira. Besteira pra você que tá por aqui, eu tava lá em Palmeiras. Então, o problema, às vezes, nos cega. A bicicletaria estava na minha frente. Eu nem sabia que ela tinha uma bicicletaria. Mesmo eu como pastel lá. Você também foi lá no jeito que eu pastel. Irmão, tem uma bicicletaria do lado do posto. Mas o problema me cegou. Então, a palavra, ela não pode estar apenas aqui. Ela tem que estar aqui. Para no momento que eu não estiver enxergando, ela toca aqui no profundo da minha alma e fala, sossega, mantenha calma, eu estou contigo, eu não te abandonei, vai dar tudo certo. Irmão, uma coisa que eu sempre acredito é isso aqui, ó, vai dar tudo certo. Lá no meu trabalho eu falava muito disso, irmão. A coisa estava pegando fogo. Uma vez estava na máquina de papel e literalmente pegando fogo. Pegou fogo a máquina de papel. Imagina, irmão, aquele fogo. O papel pegando fogo. Irmão, só para você entender, a fábrica de papel funciona assim, ó. Vem o papel molhado, ele entra numa capota e essa capota ela é mais ou menos 500 a 650 graus. Aí você fala, meu Deus, como é que não pega fogo? Porque é insuflado o calor. Ele não é em contato com o papel, você entende? É um vapor de calor ali. Só que de repente, se o papel estourar e pegar na capota, pega fogo. E nesse dia pegou fogo. Aquele fogo. Só que a gente já está acostumado, né? Eu vi um monte de gente que não estava acostumada a sair correndo. E nós lá, todo mundo olhando. Eu falei, não, fica sem nada, sai fogo. Já vai apagar. E aí os caras, meu Deus, a tela quebrou.
Só para vocês terem uma ideia, essa tela, ela custa 500 mil reais, uma tela de uma máquina de papel. Ela dura só 4 meses de uso. 4 meses de uso. A tela era nova, quebrou. Eu falei, gente, a tela não quebrou. Vai dar tudo certo. Calma. Se a gente manter calma, Deus vai abençoar. Eu sempre falei isso, irmão. Deus vai abençoar. Aí tinha uns que ficavam, como é que você consegue manter calma? Calma. Vai dar tudo certo. Se a gente manter calma, vai dar tudo certo. Irmão, daqui a pouco a máquina estava cuspindo papel de novo. Sempre fala essa frase, irmão. Vai dar tudo certo. Deus está comigo. Vai dar tudo certo. Amém? Irmão, e uma coisa que eu acho linda nesse texto é que depois de tudo a gente vai ver Josias celebrando a Páscoa. O que isso tem a ver, pastor? Vou te lembrar. Sabe o que o Josias está fazendo aqui? Foi assim, ó. Deus, ó, está acabando lá certinho. Deus tirou o povo do Egito como forte. Vocês lembram disso? Lembra disso? Lembra disso? Amém, né? Irmão, pode falar comigo. Aí, ó, tirou o povo do Egito. E depois o povo, a cada tempo que passava, eles se lembravam que o sangue que foi colocado nos umbrais da porta, e o Espírito passou por cima, e o peixar era a Páscoa. Então, uma vez por ano, eles comemoravam a Páscoa. O Josias está falando para mim e para você o seguinte, irmão, ó. Ei, eu reformei, eu purifiquei, eu não vou seguir maus exemplos, mas também eu não posso esquecer do que Deus já fez na minha vida. Se lembre de tudo que Deus já fez por você. Aquele momento que é difícil, estiver passando no impossível, irmão, já passei por esse momento e Deus me levantou. Já passei por isso aqui e me lembro que Deus fez dessa forma. Já aconteceu isso na minha vida e me lembro que Deus restaurou dessa forma. Não se esqueça nunca o que Deus já fez por você. Não tire dos seus lábios o agradecimento. Senhor, muito obrigado porque o seu dia me levantou da cama. Senhor, muito obrigado porque um dia eu não tinha o que comer e o Senhor levantou um servo e levou-o ao meu lado. Muito obrigado que eu não tinha como comprar um pão e do nada o Senhor abençoou. E eu não me esqueço de tudo isso que o Senhor fez por mim. Traz a sua memória, irmão. Josias fez isso. Ele vai trazer a memória a ele e ao povo. Olha o que Deus já fez por nós. Você acha que Ele não vai fazer de novo? Ele vai fazer de novo. Querido, querida, nesta noite que Deus mexa no teu íntimo, que Deus possa confortar. Não se esqueça, irmão, a gente vê as pessoas trocando, né? Não estou falando de ninguém, pelo amor de Deus, hein? Mas eu preciso estar na casa do Senhor, irmão. Por quê? Porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu não posso me esquecer. Eu não posso jamais me esquecer. Quantas vezes eu vi a mão de Deus estendida ao meu favor? Quantas vezes você já viu? Quantas vezes você passou pelo vale da sombra da morte e viu a mão de Deus? Como fez com Pedro, né? Vem cá, Pedro. Levantando você de novo. Quantas vezes você já não tinha mais ânimo? Mas Deus foi lá e levanta, vamos para minha casa. Que hoje eu tenho uma palavra que vai te fortificar. Quantas vezes, hein? Fala aí. Quantas vezes? Quantas vezes você entrou nessa oração da meia-noite aí com choro nos olhos e Deus falou com você naquele 10 minutinhos ali? Quantas vezes, irmão? Então não se esqueça do que Deus tem feito por você. Deixe Deus usar você, meu irmão. Deixe Deus usar você para salvar mais vidas, né? Fique na presença, se entregue de verdade, irmão. Se entregue. Só lembrando você, tá? Esse rei começou com 8, com 16 já era um grande homem de Deus. Poxa vida, eu estou com 50 e ainda não sou. Então, vamos nos espelhar nele?
Vamos olhar como foi a trajetória desse rei e vamos tentar tirar essas lições para a nossa vida também. Vamos mudar, vamos olhar para Jesus, como ele caminhava nessa terra, como ele falava com as pessoas, como ele tratava certos assuntos. A Bíblia, irmão, olha, vou contar uma coisa para você, eu vou fechar aqui, ó. Todos os nossos problemas não são novos. Não são novos. Todas as famílias passam pelo mesmo problema que você está passando. E também não são novos. Está tudo aqui o jeito de você arrumar esse negócio. Está tudo aqui. Josias disse: fazemos tudo conforme está escrito no livro da lei. E aí sim você encontrará paz e descanso para a sua alma. Amém, querido? Que Deus abençoe você.